Estamos de volta ao segundo bloco do Antenados na Geral. Estamos falando da... Não sei se existe uma briga, mas da influência que o mundo tem e da influência que o Evangelho e a Igreja tenta ter também na sociedade. Quem é que ganha? É uma briga desleal? Uma das coisas que eu apresentei no último bloco é que quando o mundo vai apresentar algo que vai influenciar, seja um filme, seja uma música, seja, enfim, através de qualquer subproduto midiático dela, ela faz com extrema excelência. Claro que às vezes fala, porque tem dinheiro. Às vezes a gente também até tem alguns tipos de recursos para fazer coisas parecidas e não consegue fazer. Porque não adianta só culpar a mídia, culpa de não sei o quê, e os jovens de hoje não querem mais ouvir a Bíblia, mas como é que tem sido apresentada essa Bíblia? Como é que tem sido pregada? A gente tem que entender, se a gente for parar para contextualizar a informação, não estou falando só da maneira que eu falo e prego, não. É de como eu convido, de como eu preparo o local, como isso se torna atrativo, porque querendo ou não, se a gente está brigando com uma mídia alto nível, nós temos que começar a ter um tipo de excelência, pastor Nígia. A gente está falando isso aqui. O modo de apresentar a Bíblia tem sido tão atrativo quanto é uma novela, porque a novela é atrativa. Eles gastam dinheiro, pesquisas, pessoas que pensam, roteirizam, escrevem, para se tornar atrativos. Eu conheço um pouco de televisão, um autor de televisão, quando ele está escrevendo uma novela, ele sempre escreve, geralmente, durante o horário que está passando a novela na televisão, que ele tem um televisor na casa dele. Um escritor disse que tem um televisorzinho, um monitor na casa dele, mostrando o que chama de people meter, quantas pessoas estão assistindo naquele momento. Então, às vezes tem uma cena que ele vê que cai, essa cena não colou, não vou fazer mais cenas assim. Olha a cabeça. Esse ator ele entrou aqui, toda vez que ele entra parece que dá um pico, então eu vou fazer mais cenas para ele. Cada momento, segundo e minuto de uma novela é pensado. Será que nós pensamos cada minuto, segundo de um culto nosso? Será que a gente trabalha com excelência? A gente planeja antes, olha, o culto vai começar assim, vai ter esse louvor e tudo, não sei o quê. Será que a gente gasta tempo para tentar fazer alguma coisa com qualidade? Eu levanto essa pergunta, pastor. A gente gasta tempo, a gente tem essa qualidade, às vezes, que o mundo oferece nos produtos deles? É importante essa colocação, e a gente estava falando aqui no intervalo sobre aquilo que entretém o ser humano, não é? Claro que a igreja não é um lugar de entretenimento, mas eu acho que os discípulos, a comunidade, quer ouvir um bom sermão, né, com qualidade, um pregador que possa ter algo a acrescentar. E pode ser de forma criativa, pode ser o seu sermão já conservador mesmo, mas tudo aquilo que você apresenta, você tem que apresentar com qualidade. E as pessoas querem ouvir coisas boas, né? Aquilo que possa trazer ao coração leveza. Porque o que a gente tem ouvido as pessoas estão sendo muito marretadas, né? Há um bloqueio, né? Você não pode isso, você não pode aquilo. Enquanto no mundo as pessoas podem, são felizes, né? As pessoas conquistam. E a igreja, como é que corresponde a isso, né? Se a mídia faz com que o ser humano se sinta bem quando vê uma televisão, quando vê uma novela, quando vê um filme, curte aquilo, a igreja poderia trabalhar no mesmo contexto, ter uma forma, uma linguagem parecida. Eu acho que é interessante isso, que a gente precisa usar a mídia a nosso favor, né? A igreja poderia estar muito mais divulgada, né? A própria Rede Boas Novas é um canal para isso, a gente poderia somar com a emissora, né? Acho que tudo pode ser proveitoso. Eu acho que está faltando isso. Essa discussão é importante, a gente pensar naquilo que a gente está levando para nossas igrejas. Enquanto líderes, pastores aqui, eu tenho essa preocupação, e na igreja a gente está buscando um ambiente favorável, algo que seja gostoso, que as pessoas passem e se sintam atraídas. Poxa, que lugar bacana, que igreja bonita, que sermão bacana, que louvor interessante. A gente tem que melhorar a nossa qualidade do louvor, principalmente porque o louvor, querendo ou não, faz parte do culto, da liturgia, e ele é um momento de satisfação, de contato com Deus, de ligação. Deixa eu levantar um outro ponto para a gente debater, para você ver como essa questão de influência ela é muito forte. Aqui, ó, o estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, muito respeitado, sugere ligação entre populares novelas da TV Globo e o aumento do número de divórcios no Brasil. Tá? Na pesquisa foi feito um cruzamento de informações extraídas do censo dos anos 70, 80 e 90 e dados da expansão do sinal da Rede Globo, cujas novelas chegavam a 98% dos municípios no país na década de 90. Quase 100% de todas as casas ou municípios do Brasil já tinham. Segundo os autores do estudo, a parcela de mulheres que se separaram ou divorciaram aumenta significativamente depois que o sinal da Globo se torna disponível na sua cidade ou no seu país. E aí no final ele finaliza assim: a exposição do estilo de vida moderno mostrado na TV e nas suas novelas e a função desempenhadas por mulheres emancipadas
e a uma crítica aos valores tradicionais mostrou estar associada ao aumento nas frações de mulheres separadas e divorciadas nas áreas municipais brasileiras. O que é interessante é, que é o seguinte, eles fizeram isso, quando chegou o sinal numa cidade, aumentou. Necessariamente, se eu conheço um pouco de geografia do Brasil de igreja, já tinha uma igreja ali naquele local. O número de crentes evangélicos cresce estrondosamente, e com o mesmo crescimento cresce o número de separações. Às vezes isso me preocupa. Como é que está crescendo o número de evangélicos e também cresce o número de separação e divórcio? Parece que nós não estamos influenciando, por exemplo, nessa área familiar, como tem influenciado isso aqui. Olha que pesquisa da década de 70, 80, 90, não é uma pesquisinha qualquer. 30 anos os caras estudaram de dados e pesquisa e viram. Quando entra o sinal, aumenta por causa do estilo de vida que é mostrado ali. Confronta a gente, pastores, isso, né? De a gente ver, poxa, será que a igreja não tem trabalhado? Como é que nós podemos trabalhar com maior efetividade? Porque, de fato, isso é uma questão muito crescente hoje, esse negócio de separação no Brasil. Como é que vocês vêem dados assim? Como é que vocês interpretam? Crescimento de igreja parece que não influencia. Crescimento de sinal da Globo influencia. Eu estava fazendo uma palestra para jovens também um tempo atrás, eu estava buscando alguns dados e uma pesquisa da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, com todas as universidades americanas, mas que tem um paralelo com as universidades brasileiras. Diz o seguinte, de cada 100 jovens que entram na universidade professando a fé cristã, quantos saem no final do curso professando a fé cristã? 42. 58 ficam no caminho. Mas não é porque mudam radicalmente de fé, deixam de ser cristãos para serem muçulmanos. É porque no meio do caminho há um processo de massificação, então ele começa a botar a fé cristã com várias outras coisas. O sincretismo religioso. A igreja, eu compreendo perfeitamente o que o pastor falou, da gente ter um culto que seja atrativo. Só que a igreja tem que ter um cuidado com isso. Porque a igreja, o nosso diferencial está na diferença, não está na semelhança. Martin Lloyd Jones falava isso com muita propriedade. Diz assim, quando é que nós conseguiremos atrair? Quando nós formos diferentes. Porque é aqui que a igreja entra. A igreja não entra sendo igual, ela entra sendo diferente. Repito, sendo contra a cultura mesmo. Pregando uma série de valores que não existem mais. Agora, tudo isso feito com excelência. Não é uma desculpa para não excelência, para não busca pela excelência. Mas o discurso da igreja é um discurso que muitas vezes não pode adocicar, e eu acho que quando ele começa a adocicar, preocupado demais em tentar ser semelhante, e nós não podemos nos preocupar demais em sermos semelhantes, estou sendo redundante aqui, peço desculpas, porque é exatamente na nossa diferença que Deus se manifesta e que Cristo se manifesta. E o poder de Deus vai se manifestando para que os valores sejam firmados e nós possamos, então, enraizar a questão da pregação do Evangelho com excelência. Que diferença a gente pode dizer? Porque às vezes a interpretação poxa, então, por exemplo, os produtos midiáticos usados como novelas e seus atores, ou músicas e seus cantores, não podem ser usados para o bem, por exemplo. Vamos fazer uma novela evangélica. A música evangélica tem sido uma grande influenciadora, eu acho, nessa geração. Temos várias mídias. Você acha que isso é interessante? Nós temos eu não vou falar celebridade, acho uma palavra errada, mas as personalidades evangélicas, como cantores famosos, que são de fato vistos como ídolos por algumas pessoas. Até certo ponto isso não é bom. Tem um jogador de futebol, acaba o jogo, ele é campeão mundial, eu pertenço a Jesus. É interessante a gente ter esses formatos que a mídia usa, esses produtos que a mídia usa, ter do lado evangélico para tentar influenciar. Eu acho super interessante, só que a gente... Mas não está aí a solução do problema. Não está aí a solução. Você pega o Sermão do Monte, que é a estratégia da igreja. Aonde está? É na diferença. É no bem-aventurados que choram, os humildes, os que são injuriados. Porque na hora do vamos ver, na hora... eu entendo, o jogador cortou o cabelo, todo mundo corta igual, mas não tem essência. Não tem, aquilo vai passar assim. E a igreja tem que ter cuidado para que ela também não seja assim. Porque ela não veio para ser assim. A igreja sempre está na contramão do sistema. Ela está na contracultura. E ser contracultura não é mole, é difícil demais. Difícil. Não é... Por que esses jovens, no meio do caminho, deixam de ser? Porque você, na faculdade, é uma pressão violenta. Você se declarar cristão, já começa... Sou cristão, pronto. Então, é perseguido. Já foi taxado. Não, intelectualmente. Não é só uma perseguição. O preconceito também. No sentido... A perseguição intelectual, ela é terrível. É terrível. Imagine você no meio acadêmico, você não quer ser mal visto, porque senão as portas vão se fechar. Olha aqui. E aí, aqui se não tiver uma solidez de valores, não vai se sustentar. Isso é ceder também a essa proposta mundana, porque tudo que o mundo faz é bom e que a igreja não faz,
não copia, parece ser ruim o que a igreja faz. Quem é mundano, né, ou aquele que não é cristão, olha para a igreja, não quer estar lá porque não é interessante, não há uma satisfação, um prazer pessoal, né? Psicologia é trabalhar isso, que há um lado do ser humano que adora sentir prazer e o outro é a reflexão. Aquilo que é mais imediato é o que satisfaz, aquilo que o ser humano gosta de ver e ouvir. Na igreja, o ser humano vai ouvir o sermão dizendo: converta-se, arrependa-se. Isso não é bom para ninguém, para aquele que não quer mudança. Então, o mundo oferece uma proposta diferente, satisfaça, né? Tenha relações a seu favor, aquilo que você sente, aquilo que você gosta, faça o que você gosta. Na igreja, não. Você limita a pessoa, porque a palavra é assim, né? Pastor Rivelino, a gente conversando isso, achei interessante essas palavras, porque eu me lembrei de uma mensagem que o Douglas Gonçalves pregou há algumas semanas atrás, e foi muito interessante. Ele falou: André, a gente conversando depois, eu tinha um amigo que chegou a mim, né, que ele dava aula de inglês, esse senhor estudava no colégio para aprender inglês. Ele chegou no final e falou: poxa, você é evangélico, né? Não sei o que. Pô, eu sou evangélico, tá ali. Pô, que legal também. Ele contou a história da conversão dele. Ele falou: olha, eu estava um dia lendo uma revista. Na revista, uma revista dessas de informação, tinha uma pesquisa falando que evangélicos da classe C e D têm mais sucesso em prosperidade financeira, em crescer financeiramente, do que quem não é evangélico. Então tem mais chance pelo tipo de estilo de vida que é pregado e tudo mais. Aí eu me tornei evangélico. É tão interessante que hoje a gente vê uma revista, uma pesquisa numa revista, está convertendo gente. Mas isso me reportou um pouco o que o pastor falou. André, eu acho que às vezes a gente dilui tudo e vira modismo aquilo, né? Em vez de a gente pregar contra a cultura, o que tem convertido as pessoas, não sei se é necessariamente a contra a cultura, mas é o que a cultura prega. Se a cultura está pregando que você tem que ter tudo de bom e de melhor, e se o evangelho for pelo mesmo viés, quando chega, parece que não transforma o cara. Você entende isso um pouco? Talvez a gente influencie até certo ponto, mas chega a ser modismo, não transforma o cara 100%. Porque se uma matéria de uma revista está aí convertendo gente, meu Deus do céu. Eu entendo isso sim. O pastor Nilson estava falando, os amados falando aqui, falta muita convicção também do povo também, porque eu fiz faculdade, muitos aqui fizeram, e a gente é pressionado mesmo na faculdade, quanto à nossa fé, quanto ao nosso relacionamento com Deus, quanto à nossa moral, com tudo isso. Mas muitas vezes também, André, falta muita convicção. Você estava falando de marketing aqui o tempo todo, aqui eu estava pensando aqui, quando o cara é bom, ele vai prosperar. Jimmy Swaggart, grande pregador, como é que se tornou famoso? O próprio pastor Caio, na época dele, na época áurea dele, se tornou. O que falta para nós eu sou da época do boletim da igreja, aquele boletim que saía, pregador de primeiro domingo, segundo domingo, terceiro domingo, quarto domingo. O pessoal fazia escala. Esse aqui eu não vou, não. Eu acho que falta qualidade, André. Eu acho que onde há qualidade, a coisa boa, o povo vai para ouvir a pregação. Agora, quando você vai para ouvir um pregador ruim, o povo não vai. Falta ao nosso povo, mas é verdade, André. Perfeito. É verdade. André, a gente sentado ali, quando eu vou pregar em algumas igrejas e quando eu vou também assistir culto, você está aguentando o pregador pregar, cara? O cara prega mal toda a vida? Tem pastores então, se nós não temos... Muitos. Falta a gente melhorar também, André. Para que eu possa cobrar as minhas ovelhas, para que eu possa cobrar o povo de Deus no meio da sociedade, eu tenho que ter qualidade. Eu acho que falta muito para nós qualidade. Qualidade em todos os sentidos. Quantos cantores evangélicos começaram a cantar, se tornaram famosos, e aí você fala assim, esse cara é crente ou não é? Porque na hora de provar que ele realmente é homem de Deus, ele não prova. Graças a Deus por alguns que estão aí. Eu estava vendo um amigo meu que estava no jantar com o Naldo, que o Thales mandou uma mensagem para ele, evangelizando ele, falando de Jesus para ele. Então, a gente tem oportunidade de falar de Jesus para as pessoas. Esses que têm qualidade, têm influenciado, André. Só que são muito poucos aqueles que têm essa qualidade de influenciar. Eu acho que o povo evangélico cresceu muito. Nós estamos aí com a Marina evangélica, aí despontando. Amém, glória a Deus. Mas quantos estão batendo nela? Então, a grande questão nossa é qualidade. Eu acho que quando tiver qualidade, perseverança, que o pastor falou muito bem, nós estamos na contramão. E quando a gente realmente provar que estamos na contramão e somos unidos, André, ninguém nos segura, ninguém segura a igreja de Cristo. O meu pensamento é esse. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar ainda um pouco sobre essa influência. É interessante, quando a gente fala de contramão, me vem também uma imagem, um desenho de como se fosse um rio com uma corrente ou correnteza muito forte.
Se você se jogar e deixar levar, você não precisa ter esforço nenhum que você é levado pelas correntezas e influências do mundo. Agora, se você quer influenciar as pessoas e deixar o evangelho se influenciar, tem que nadar contra a correnteza. É muito mais fácil deixar a correnteza levar do que nadar. Então, às vezes, porque também talvez o mundo influencia com tanta facilidade? Porque não precisa fazer muita coisa, só deixar levar com a correnteza, queridão. Agora, se você quer ir contra, vai ter que se esforçar, vai ter que suar e vai ter que dar abraçada muito forte e não parar. Vou pro rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O Antenados volta já já.